Há cerca de 10 milhões de anos, um antepassado partilhado pelos seres humanos e pelos símios africanos desenvolveu uma enzima capaz de digerir rapidamente o álcool da fruta fermentada. Com isso, os símios puderam se beneficiar das frutas caídas. Quem descia da árvore mais rápido tinha acesso a maior quantidade e ganhava mais recursos de sobrevivência. Não ficavam ébrios porque não havia quantidade suficiente para isso, mas experienciavam a sensação de bem-estar. O ingrediente ativo comum a todas as bebidas alcoólicas é produzido por leveduras, organismos unicelulares microscópicos que ingerem açúcar e expelem dióxido de carbono e etanol. Através da fermentação, produzem todo tipo de nutrientes, incluindo vitaminas B, como ácido fólico, niacina, tiamina e riboflavina. Esses nutrientes teriam estado mais presentes em bebidas alcoólicas antigas do que nas nossas atuais. Quem consumia álcool vivia mais. Numa época em que nenhuma água era purificada, as bebidas fermentadas representavam uma fonte menos arriscada de hidratação. Tornamo-nos sedentários e começamos a praticar a agricultura para obter álcool. Desde então, o ser humano passou a consumir e atribuir diferentes significados ao uso do álcool. Ao longo de milênios, quase todas as plantas com algum açúcar ou amido foram postas ao serviço da fermentação. Podemos citar algumas como o milho nas Américas, para fabricar a chicha, o riandio na China neolítica, que é uma bebida fermentada feita à base de arroz e especiarias, a produção de vinho nas montanhas Zagros, no Irão, e a cerveja de trigo e cevada no Antigo Egito. O surgimento das primeiras religiões tem relação direta com os rituais de consumo de bebida alcoólica na antiguidade. Podemos descrever esses primeiros rituais humanos como o começo de nossas artes e de nossa religiosidade. Nessas sociedades, os xamãs faziam as bebidas, eram os médicos da comunidade, desenvolviam as artes e provavelmente bebiam mais que todos. Desde então, a história de todas as civilizações são permeadas pelo uso do álcool. Em uma das mais belas passagens do Antigo Testamento da Bíblia, Noé, após o dilúvio, plantou vinha e fez o vinho. Fez uso da bebida a ponto de se embriagar. Reza a Bíblia que Noé gritou, tirou a roupa e desmaiou. Foi o primeiro relato que se tem conhecimento de um caso de embriaguez. Nos impérios da Grécia e Roma antigas, o vinho era a bebida mais difundida, tendo importância social, religiosa e medicamentosa. Dionísio para os gregos e Baco para os romanos era um deus de primeira grandeza, considerado o deus do vinho, das festas, da libido e fertilidade. Os egípcios acreditavam que as bebidas fermentadas eliminavam os germes e deveriam ser usadas como medicamentos, especialmente na luta contra os parasitas provenientes das águas do Nilo. A cerveja ancestral era mais rica em proteínas que o pão da época. As pirâmides e outros monumentos egípcios dificilmente seriam construídos sem ela. Os escravos recebiam diariamente uma cota de 2 ou 3 pães e até 5 litros de cerveja. O historiador e cientista Patrick McGovern aponta o comércio das bebidas como grande impulsionador de intercâmbios culturais. Enquanto os fenícios levavam vinho em seus barcos, espalhavam sua cultura pelo Mediterrâneo. Durante a Idade Média, a comercialização do vinho e da cerveja cresce, assim como sua regulamentação para minimizar os problemas acarretados pelo seu consumo em excesso. No ano 800 d.C., um alquimista árabe desenvolve o processo de destilação do álcool para uso medicamentoso, o que permitiu a separação do álcool da água e de outras impurezas. Com isso, foi possível concentrar o teor alcoólico. No século XV, o que era de uso restrito para a saúde começou a ganhar largo e franco uso recreativo. O surgimento dessas novas bebidas destiladas ocorreu exatamente quando os exploradores europeus estavam começando a abrir os caminhos marítimos do mundo. Durante a Renascença, passa a haver fiscalização dos cabarés e tavernas, sendo estipulados horários de funcionamento. Eram considerados locais onde as pessoas podiam se manifestar livremente e o uso de álcool participa dos debates políticos que mais tarde vão desencadear na Revolução Francesa. O fim do século XVIII e o início da Revolução Industrial é acompanhado de mudanças demográficas e de comportamentos sociais na Europa. É a partir desse período que o uso excessivo de bebida passa a ser visto como uma doença ou desordem. O aumento na produção de bebidas alcoólicas e, consequentemente, a queda do valor do produto final torna o acesso mais fácil. A perda do contato com a sua própria natureza, apertando-se em grandes centros urbanos e rotina massacrante,
estimulam o homem ao uso desenfreado do álcool como fuga da realidade.